convido você para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 12. Nós queremos apenas meditar num versículo. Hoje é o dia dos professores, dia 12 foi o dia das crianças. Crianças nos lembra educação, nos lembra direção. Hoje nós os temos, alguns já têm seus netos que têm que encaminhar no caminho da vida. E nós temos aliados a nosso redor, que são os professores. A palavra paidagogos, do grego, é aquele que caminha ao lado da criança. É o pedagogo, é aquele que ensina. É uma tarefa nobre de ensino. E a palavra de Deus, ela também nos foi dada para que seja ensinada. Quando a palavra de Deus ela é deixada de lado e não é ensinada, o desvirtuamento é grande. A igreja, esse ano, celebra 500 anos de reforma, no mês de outubro, no dia 31. E nós queremos passar aqui para os irmãos um pequeno histórico da reforma protestante, da reforma da igreja, que há 500 anos atrás, no castelo de Wittenberg, Martinho Lutero fixou as 95 teses para chamar o povo para um debate. Vamos pensar a igreja. Dali surgiu a igreja que nós temos hoje reformada, também as igrejas anglicanas, luteranas, metodistas, episcopais, batistas, veio um pouquinho depois, no ano de 1600, mas nós ainda mantemos esse princípio. O púlpito está no centro, não é o altar. Porque o sacrifício de Jesus em nosso lugar é perfeito, insubstituível. Nada que nós façamos para oferecer a Deus pode substituir o sacrifício de Jesus na cruz. Então, como reformados, nós temos o púlpito no centro e o ensino da palavra como primordial. Que nós possamos aprender com essas pessoas especiais. E Paulo diz que para a igreja, Jesus separou primeiramente apóstolos que vão às cidades onde não há ainda uma igreja organizada. Ele vai lá e planta a igreja. Esse é o apóstolo, que são os que foram enviados por essa finalidade. Nós temos os evangelistas, nós temos os profetas, os pastores e mestres. São 5 designações, são 5 funções de pessoas que Deus separa do meio da igreja, capacita para que a igreja seja edificada. E então, com o conhecimento da palavra, nós podemos rejeitar aquilo que não é verdadeiro. Jesus disse para as pessoas em João capítulo 8, versículo 31 e 32, àqueles que haviam crido nele. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, e vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Essa libertação que a verdade, o conhecimento da verdade causa, é fundamental para a nossa vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11, nos diz: as palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas, ou depende da tradução, coligidas, dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. O grande sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, ele nos dá muitos conselhos. Muitos conselhos. No capítulo 3, por exemplo, ele fala que tudo tem o seu tempo adequado sobre a terra. No capítulo 5, ele dá conselhos para nós de quando nós vamos falar diante de Deus, quando nós vamos orar, quando nós nos apresentamos diante de Deus. E muitas vezes nós fazemos propostas para Deus no fogo das emoções. E então no capítulo 5, Salomão diz: olha, quando você entrar na presença de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Deus não se agrada de tolos. Porque tem muita gente fazendo promessas para Deus, mas não cumpre. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir.
No capítulo 7, por exemplo, que eu me lembro de memória agora, ele está falando sobre o luto. Ele diz que mais edificante é nós irmos na casa onde tem luto do que onde tem festa. Porque na casa onde tem luto, a gente para pensar na terminação dos nossos dias. Como é que nós estamos indo? Quanto tempo nos resta? Eu creio que cada um de nós, depois dos 40, a gente começa a pensar sobre isso. Até os 40 a gente acha que a gente tem muito tempo. Quando a gente chega aí pelos 20, 25 anos, a gente acha que a gente é jovem e quem tem 30 já é velho. Aí quando a gente chega nos 30, a gente diz, não é bem assim. Quando a gente chega nos 40, a gente fala assim, é menos ainda. E a gente vai avançando na idade, a gente diz, poxa, como eu fui bobo dizendo que quem tem 30 era velho. E o tempo vai passando e nós vamos aprendendo. O tempo nos ensina. A palavra de Deus nos ensina. E quando nós estudamos a palavra de Deus, então nós temos o ensino duplo. E quando nós temos o privilégio de sentar num banco de um lugar de adoração e ouvir a explanação e explicação e o ensino da palavra, nós somos duplamente ou triplamente edificados. Tanto espiritual, emocional, como fisicamente. E Paulo fala que quando Jesus vier, nós devemos ser encontrados íntegros. Hoje nós vivemos aí nos alimentos veganos e alimentos integrais. Deus quer que você seja íntegro. Que nós sejamos inteiros. Um produto integral significa que todas as suas propriedades foram mantidas, estão ali presentes. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, Paulo fala que quando Cristo chegar, nós devemos ser encontrados inteiros. Espírito, alma e corpo. Nossas emoções precisam ser curadas. Nosso espiritual precisa estar afinado com o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz de Deus e entendendo e discernindo as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo está falando aos coríntios, porque lá em Corinto, na cidade de Corinto, eles imaginavam que a razão era suficiente e era o máximo da compreensão. Na verdade, é o Espírito Santo que nos revela essas coisas. Porque o Espírito Santo perscruta até as coisas escondidas de Deus. E no verso 10 ele diz, em 1 Coríntios 2, que ele nos revela. Então nós somos o único povo que conhece o nosso fim. Nós somos o único povo que sabe o que vai acontecer depois. Muita gente olha para o mundo que está um caos, está virado de perna para o ar, e diz, é o fim, acabou tudo. E nós dizemos, não, tem muito ainda. Nós temos a eternidade pela frente, assim como nós vimos a conclusão do que Deus havia ministrado no coração de Mariana. Não diga sou velha, não diga sou velho. Quando eu me converti, eu pedi a Deus 60 anos. Eu fiz um voto a Deus de dedicar 35 anos da minha vida para o Senhor. Eu tinha, dá para ter uma ideia quantos anos eu tinha? 25 anos. E eu estou chegando perto, mais 8 anos eu cumpro minha promessa. Eu imaginei que eu ia chegar até os 60. Hoje eu estou pedindo 100. Não sei se ele vai levar em consideração o meu pedido, mas eu estou pedindo a Deus 100 anos. De vez em quando eu brinco, eu quero ficar pelo menos 100 anos casado com a minha esposa. Tem 32 anos que nós somos casados. Tem mais um pouquinho de 68 anos pela frente, mas com certeza vai ser bênção. O livro de Eclesiastes nos mostra isso. Quando nós tiramos os olhos da eternidade, nós focamos nas coisas criadas, quando nós olhamos para as coisas passageiras, ele diz que é como correr atrás do vento. É vaidade. E com o passar do tempo a gente entende o que é vaidade. 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 Porque com o passar do tempo aquilo perde o valor, perde o sabor, perde o encanto. E então Salomão está dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões.
palavras dos sábios são como pregos bem fixados. O que é que Salomão está dizendo com isso? O que é um aguilhão? Quem trabalhou na lavoura sabe o que serve, ou para que serve um aguilhão. O aguilhão é uma vara de 2,5 metros a 3,5 metros de comprimento, cuja ponta tem uma ponta de ferro com a qual você cutuca o bumbum do boi para que ele are a terra, para que ele puxe aquilo que você está pedindo para ele puxar. Porque chicote no lombo do boi não por favor, agora desse lado aqui, faz carinha aqui. Não faz nada. Então o aguilhão, ele cutuca o boi e ele vai mais rápido. Ele começa a andar mais rápido, ele dá aquela arrancada. O aguilhão da palavra de Deus dá aquele cutucão em nós. Quantos de nós aqui não fomos cutucados pela palavra de Deus? E às vezes aquilo, quando chega na frente da gente, a gente fala assim, puxa vida, eu estava errado. Meu Deus, e agora? Acontece conosco o que aconteceu com aquele filho gastador da parábola do filho pródigo, que Jesus conta. Ele estava lá cuidando de porcos e então ele acordou. Puxa, onde eu estou? O prego é coadjuvante. O aguilhão, ele é um coadjuvante, ele não é o ator principal. Não é o ator principal. O professor, na sala de aula, é um coadjuvante. Ele não é o ator principal. O pastor, na pregação, no ensino, no estudo bíblico da palavra, ele não é o ator. Ainda que alguns gostem de holofotes e tenham buscado isso. Nós somos apenas coadjuvantes. É só para... Vamos, gente, vamos. E o prego é um coadjuvante porque você não compra um prego para observar, para usar ele como um móvel. Os móveis que vocês estão sentados, esses bancos, eles são pregados. O prego, ele é coadjuvante do banco. Ele não é o ator principal. Nós, como pregos ou como aguilhões, somos apenas coadjuvantes. Somos apenas coadjuvantes. Um prego, você coloca ele na parede e você pendura um quadro, um espelho. O prego, você constrói uma casa. Você não construiu um prego. O prego foi apenas um coadjuvante para que a casa fosse construída. Para que o móvel fosse construído. Eu sou apenas um coadjuvante, o professor é apenas um coadjuvante na sala de aula. Ele está construindo caráter. Está construindo uma vida preciosa que está ali. Às vezes um professor na sala de aula tem 25, 30 alunos, 40 alunos. Vidas nas quais ele está investindo a sua vida, o melhor de si, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. O ator ali é o aluno. O ator principal aqui são vocês. Porque vocês são herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Da imortalidade, da vida eterna. E é por isso que as palavras de Deus precisam entrar em nosso coração. Elas precisam ser fixadas ali. E às vezes o prego serve para isso. Para que não se desprenda. Para que fique bem ajustado. Cada um de nós somos apenas coadjuvantes. Os sábios, seja ele professor, seja ele um pastor, um evangelista, um apóstolo, um profeta, um mestre. É apenas um coadjuvante do rebanho do Senhor. E eu me alegro com isso porque eu também sou parte do rebanho do Senhor. Ele tem ministrado no meu coração e na minha vida também. Isso é maravilhoso. E não somente quando eu leio a palavra, mas quando eu ouço outros, como essa semana, eu sentei para ser ministrado pela palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Vocês não fazem ideia. Aliás, vocês fazem. Sim, porque vocês são ministrados pela palavra de Deus. Mas é bom a gente também receber.
É bom a gente também ser ministrado e às vezes confrontado como um aguilhão. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu ministério? Como é que está a tua família? Isso foi tratado com profundidade e propriedade essa semana. Não porque o pastor Gilton, que foi o palestrante principal, não nos ame. Pelo contrário, é porque ele nos ama. 46 anos de ministério da palavra. 46 anos pregando a palavra. Ele ministrou ao meu coração, da minha esposa e dos demais pastores que estiveram reunidos e esposas de pastores. Porque nós temos um único pastor. É isso que Salomão está dizendo. Ele diz que os aguilhões e que os pregos são apenas coadjuvantes, são palavras ditas e ensinadas do único pastor. Ezequiel 34, versículo 14, Jesus diz: eu mesmo vou reunir as minhas ovelhas. Davi, o pai de Salomão, que escreveu isso aqui, cheio do Espírito Santo, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Eu não sinto falta de mais nada, porque eu tenho o principal. Enquanto o mundo está olhando para o suprimento, nós temos que olhar para o supridor, para Deus. Enquanto o mundo está olhando para as bênçãos, nós estamos olhando para o abençoador, que é Deus. Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos um único e suficiente pastor. Ele se chama Jesus. Eu não sei se você se sente pastoreado por ele. Eu não sei se ele tem ministrado no seu coração. Mas ele quer fazer isso. Certa feita ele estava cansado, os discípulos estavam cansados, e Jesus diz para eles: vamos num lugar à parte e vamos descansar um pouco. Mas o texto diz que quando eles desembarcaram ali, em Mateus capítulo 14, Jesus viu uma grande multidão. E ele teve compaixão delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus ministrou, e ministrou, e ministrou. Então os discípulos chegaram à conclusão, depois de muito ministrar, eles disseram: Senhor, despede essa multidão. Manda eles ir para casa. E enquanto eles estão indo, eles podem passar pelos vilarejos, pelas vilas e comprar alimento para si. Imagina um lugar deserto. Jesus disse: dê vocês mesmos de comer para eles. Sabe quem é que precisa alimentar aquela população lá fora que está sedenta e faminta da palavra de Deus e não sabe? Somos nós. Somos nós. Sabe o que Jesus usou naquela ocasião? 5 pães de cevada e 2 peixinhos que uma criança estava carregando. O que você tem na sua mochila? O que você tem na sua sacola? Você tem um sanduíche? Entregue na mão do Senhor. Ele vai fazer multiplicar. Depois de multiplicar, sobraram 12 cestos cheios de peixes e de pães. Depois de um milagre acontecido, é fácil a gente dizer: Jesus, pega os meus pães também para o Senhor multiplicar. Não. Isso é passo de fé. Ah, mas eu não conheço muito da palavra de Deus. Conhece, sim. Se você começar a parar e pensar, você vai lembrar, no mínimo, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ministre essa palavra ao coração daquele que está faminto, que está lá no deserto do desespero muitas vezes. Às vezes perdeu o seu ente querido, às vezes perdeu o seu emprego, o marido foi embora, deixou a esposa com um monte de filhos, está doente. Comece a ministrar com aquilo que Deus colocou na sua mão. E você vai ser o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o apóstolo na vida daquela pessoa. Nós fomos chamados aqui como coadjuvantes
para o rebanho do Senhor Jesus. Que bom que a gente faz parte desse rebanho. Nós queremos agradecer a Ele por ter nos chamado, por não ter desistido de nós, por ter ministrado no nosso coração. E tantas vezes a palavra dele veio como um aguilhão, não foi? E às vezes cutucou a gente. Ele faz isso porque nos ama. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 4 ao 8, ele diz que todo filho que o pai recebe, esse ele corrige. Ele coloca na linha. Não é porque ele quer um povo ordeiro, submisso. Não, porque ele quer nos dar vida. Vida plena, vida eterna. Hoje nós estamos sendo bombardeados por muitas ideologias. E vocês sabem do que eu estou falando. Eu quero orar pelos professores. Se você tem filho em casa, ou se você é pai e mãe, quero orar por você também. Porque isso está sendo disseminado como uma praga em todos os meios de comunicação, trazendo confusão àquele que está indefeso, aquele que não sabe separar uma coisa da outra. E um professor na sala de aula, ele tem o privilégio de dizer: você nasceu menino, você nasceu menina, e Deus te criou para louvor da sua glória, e você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher. E nós, como pais, continuarmos afirmando a identidade dos nossos filhos. Continuar dizendo: Deus fez tudo certo. Deus fez tudo certo. É fácil? Ninguém disse que seria uma tarefa fácil. Por isso Deus confiou nas suas mãos. Porque Ele crê mais em você do que você mesmo. Cumpra o chamado de Deus na sua vida, como pai, como mãe, como educadora, como educador. Que Deus os abençoe, dê graça e dê alegria, para você sentir a presença do Senhor glorioso, pastoreando o seu coração também. Vamos orar? Querido Deus, diante de um mundo tão confuso que nos cerca, onde o certo está sendo colocado como o errado, o doce como o amargo, Senhor, nós rogamos a Tua misericórdia e Tua graça sobre o Teu povo. Senhor, nós rogamos as Tuas misericórdias sobre nós. Ó Pai querido, nós oramos pela manifestação gloriosa do Teu Espírito Santo nos ensinando, nos dando conselhos diante de um mundo tão perturbado. Pai, nós sabemos que a educação é fundamental para a vida, para que nós possamos conhecer a Tua palavra. Deus amado, eu oro pelos professores que são membros desta igreja, e não somente aqueles que são membros desta igreja, mas também os professores deste município, professores estaduais que habitam e moram em nosso município. Pai querido, que cada pastor também possa interceder sobre os professores nas suas cidades. Pai, nós intercedemos em favor das autoridades que estão investidas de poder para fazer leis, para fazer cair e para vetar muitas coisas que são contrárias aos princípios que o Senhor estabeleceu. Senhor, nós oramos em favor deles para que eles sejam ousados, para que eles se manifestem, mostrando que a Tua palavra é a verdade e que a Tua criação é perfeita, porque o Senhor, ao criar todas as coisas, disse: eis que é muito bom. Senhor amado, nós Te louvamos porque o Senhor, ao olhar para nós com misericórdia, o Senhor não poupou o Seu único Filho, para que nós tivéssemos vida, perdão e salvação. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua direção, Espírito Santo, que venhas, Senhor, fortalecer, dar poder para sermos testemunhas do Senhor num tempo tão confuso e tão perturbado pelo inimigo das nossas almas. Pai, nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito contrário à Tua vontade e à Tua palavra e declaramos que o Senhor é o nosso Deus e só a Ti nós serviremos de todo o coração. Pai, nós oramos assim, entregando nas Tuas mãos a direção, Senhor, das nossas vidas. Pai, porque sabemos que o Senhor conhece e sabe o que é melhor para nós. Nós oramos assim no nome daquele que fez a Tua vontade perfeitamente, Jesus,
teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério,